A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios. O livro é Provérbios. O capítulo é o 11. O verso é o de número 9, que diz assim: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha que versículo forte. Os hipócritas, ou o hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, mas o justo são libertados pelo conhecimento. É importante se entender que Salomão aqui, ele está dando esse conselho dentro de um período onde ele vai falar também da importância de você evitar corrigir os escarnecedores, o tolo. Porque corrigir um tolo não vai gerar nada para a sua vida, ele não vai te ouvir, ele vai continuar cada vez mais tolo, mas se você corrigir um sábio, ele vai continuar, ele vai se tornar mais sábio e, consequentemente, vai gostar da sua atitude. Salomão fala sobre isso. E nesse mesmo contexto onde Salomão nos orienta algumas abordagens, a maneira como a gente deve lidar com as pessoas, ele diz que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo. Então, peraí que tem algumas verdades aqui nesse versículo. Primeiro, que ele está falando de um cara que é hipócrita, e o hipócrita, tendo consequência daquilo que ele carrega, com a sua boca, ele danifica o próximo. Ele é hipócrita porque não reconhece os seus erros. Ele é hipócrita porque às vezes ele fala uma coisa, mas vive outra. Ele é hipócrita porque ele exige do outro aquilo que ele não faz. Isso é hipocrisia, concorda comigo? Existem muitas pessoas que vivem assim, dentro de uma hipocrisia. E Deus não quer que a gente viva dessa forma. Se você perceber, nos evangelhos de Jesus, uma das coisas que Jesus mais combateu diante da sociedade que ele vivia era a hipocrisia. Consequentemente, você vai ver Jesus conversando com fariseus, e por certa feita Jesus chamou o fariseu de sepulcro caiado. Tem beleza por fora, tem uma boa aparência, mas por dentro é oco, é vazio. Então às vezes carrega uma coisa que não é de verdade, expressa uma coisa que não tem dentro de si. Jesus combateu muito isso porque Jesus queria que nós não vivêssemos uma vida de mentira. Porque o que o hipócrita faz é viver uma vida de mentira. É carregar nos lábios uma coisa que não está dentro do coração. Deus não quer que você viva uma vida de hipocrisia. Deus não quer que você viva uma vida apontando os erros dos outros, exigindo dos outros coisas que você ainda não viveu de verdade. Não viva nessa característica de hipócrita, sabe? Jesus combateu muito isso nos evangelhos, porque Jesus queria que os fariseus vivessem uma fé de verdade, uma fé com atitudes, uma fé com coração, uma fé com alma, e não uma fé de aparência. Lembra quando os fariseus estavam orando em praças públicas? Aí Jesus ensinou falando assim, ó: eu porém vos digo, quando orares, feche a porta do teu quarto, que o teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir. Jesus está ensinando o seguinte, que não adianta eu mostrar para os outros uma fé que eu não carrego dentro de mim. Eu mostrar para os outros uma fé, uma conduta que eu não tenho no meu dia a dia. Porque quarto fala de secreto, quarto fala de bastidores, quarto fala daquilo que é privado. Então Jesus está dizendo, antes de você ter uma fé demonstrada para os outros, tenha uma fé vivida para você mesmo. Eu não posso transmitir para o outro aquilo que eu não tenho. Percebe que Jesus não quer que você viva na hipocrisia, exigindo dos outros coisas que você ainda não tem, apontando os outros coisas que você ainda não viveu, atacando os outros de situações que você ainda não foi nem liberto delas. Então você precisa viver uma vida de essência.
Deus sempre se preocupou com isso. Você vai ver Deus usando o profeta, dizendo assim: esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles adoram com os lábios, mas o coração está longe. Na verdade, Deus está pouco preocupado com aquilo que eu canto por fora. Deus quer saber se eu estou cantando por dentro. Deus quer saber se tem verdade aqui dentro. O que interessa a Deus é saber se esse adorador, ele adora em espírito e verdade. Ele não simplesmente fala, ele não simplesmente diz, ele não simplesmente canta, ele não simplesmente repete, ele não é um papagaio, ele não é um fariseu, ele tem aqui dentro, ele guarda aqui dentro. É verdade aquilo que ele expressa, é verdade aquilo que ele fala. Porque Deus sempre ficou mais preocupado com o lado de dentro do que com o lado de fora. Está percebendo isso? Você consegue entender isso? E perceber que Deus não quer que você viva uma vida de aparência. Deus não quer que você viva uma vida de hipocrisia. Deus não quer que você fique vivendo uma vida de rótulos. Não. Deus quer que você se comprometa com Ele. Da mesma forma como você se compromete na igreja, você se comprometer com Ele na faculdade. Da mesma forma como você se compromete com Ele em cima de um púlpito, se comprometer com Ele dentro da tua empresa. Sabe? Não é apenas você mostrar fé na frente dos outros, mas é você viver a fé em todos os momentos da sua vida. Isso é evangelho. Evangelho é um estilo de vida, sabe? Evangelho é cotidiano. Evangelho não é algo que eu vou lá no culto, faça a minha oração, entrega a minha oferta, dou o meu dízimo, estou salvo. Não. É muito maior do que isso. Não é só ir à igreja, é ser a igreja. Não é só estar no culto. É entender a importância do culto que eu preciso oferecer desde o momento que eu confessei Jesus como Senhor. Então todos os dias eu cultuo, eu oro, eu louvo, eu adoro. E não precisa ter horário de igreja, de liturgia para entrar no culto. Eu tenho antes, eu construo antes, eu tenho um relacionamento com Deus. Não deixe com que a influência da hipocrisia venha fazer você não ter uma vida de essência, de bastidores com Deus. Uma vida voltada para os princípios. Então Salomão vai dizer: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo. Aí ele diz primeiro que o hipócrita com a boca danifica o próximo. Perceba, o hipócrita, além de não reconhecer seus erros, que já é um erro absurdo, porque ele não reconhece as falhas, não reconhece seus pecados, ainda aponta o erro do outro. Isso aí também é um detalhe, porque quando você enxerga os teus erros, você não consegue apontar os erros dos outros. Você só aponta o erro de alguém quando você perde a capacidade de reconhecer os seus próprios erros. Porque quem reconhece as suas falhas não consegue ter dedo para apontar pecado dos outros. Segundo, o hipócrita danifica o próximo. Quando ele fala danifica o próximo, ele diz que a boca do hipócrita danifica o próximo. Ou seja, é alguém que usa os seus lábios para fazer mal para o outro. Isso aqui é uma coisa que eu já falei outras vezes e vou falar quantas vezes for preciso, porque a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Porque a palavra pode tanto levantar alguém, como pode matar a vida de alguém. Olha o que Salomão diz, que a boca do hipócrita danifica o próximo. Primeiro porque a essência que ele carrega já é uma essência de hipocrisia, vazia, não tem, frutos. Segundo, que as palavras que saem da boca dele são palavras que mais fazem mal do que bem. Eu acho que você não deve abrir a sua boca para falar. Eu acho que você não deve usar palavras para colocar sobre a vida de alguém, no sentido de destruição, no sentido de degradação, no sentido de você machucar ou ferir alguém. E se você sentir que aquilo que você vai falar vai machucar, fique em silêncio. Às vezes o silêncio evita uma guerra.
Tem gente perdendo guerra porque não está em silêncio. Tem gente que está arrumando problema com o filho, com o marido, porque não está em silêncio. Que dá uma coceira na língua, é uma inquietação e tem que falar. E quando fala, fala para machucar, fala para ferir, fala para destruir. Deus não quer que você viva assim. Usando palavras para fazer mal ao próximo. Não use palavras que possam danificar alguém. Às vezes o remédio é o silêncio. Às vezes é melhor ficar em silêncio do que você usar palavras tolas. Palavras que só vão ferir, palavras que só vão destruir, palavras que só vão machucar, palavras que só vão levar o teu próximo à destruição. Você precisa guardar suas palavras. Você precisa entender que a palavra que sai da sua boca, ela pode trazer vida, como pode trazer morte. Quantas pessoas que se afastaram da igreja por causa de uma palavra? Quanta gente que está deixando de seguir a Deus porque houve uma palavra errada? Quantas pessoas que se enfraqueceram porque houve uma palavra errada? Quantas pessoas que abriram mão de certas amizades, saíram de certos ambientes porque ouviu coisas que machucaram a sua alma? Está vendo a importância de você guardar a sua língua? Porque essa língua, ela é muito perigosa. E às vezes ela pode fazer mal. Às vezes faz até mais mal do que bem. Só abra sua boca para falar quando as suas palavras forem melhores que o seu silêncio. Porque às vezes é melhor ficar em silêncio. Às vezes o silêncio ele tem muito mais efeito positivo do que palavras usadas em tempos errados. Tem gente que tem prazer de usar a língua para denegrir, para machucar, para ferir, para falar mal, para criticar. Você não vê ele usando a língua para abençoar alguém. Você não vê ele usando a língua para falar bem. Você não vê usando a língua para ajudar. Mas às vezes usa para ferir, para atingir, para colocar para baixo. Um hipócrita que também precisa da graça e da misericórdia de Deus. E o hipócrita faz isso, ele usa a boca para danificar o seu próximo. Por isso que a Bíblia fala que um dos mandamentos de Deus para a nossa vida é amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque da mesma forma como eu não vou me danificar e não quero me danificar, eu não posso usar palavras que venham machucar o outro, que venham danificar o outro ou prejudicar o outro em alguma coisa. Sabe? Eu sei que a Bíblia fala, e eu costumo até carregar isso como um pensamento para a minha vida. A Bíblia diz assim, que os escândalos virão, mas ai daqueles que produzem os escândalos. E eu sempre digo isso, que eu posso ouvir muitas coisas no Evangelho, mas eu não vou ser o cara que vou produzir o escândalo, que vou compartilhar o escândalo. Eu prefiro ficar com a palavra e me ater em temor a ela, porque já que eu não vou usar a minha língua para abençoar a vida de alguém, não sou eu que vou usar a língua para machucar, ferir, para matar, para destruir alguém. Sabe? Use as suas palavras para levantar alguém. Aproveita que esse dia está começando. Use as palavras para a vida de alguém que está perto de você. Use palavras com sabedoria. Abençoe teu filho, abençoe teu pai, abençoe a tua mãe, abençoe teu tio, tua família. Para de murmurar, reclamar, questionar, só falar de desgraça, de tragédia. Na minha vida nada dá certo, nada funciona. Eu tô com isso, eu tô aquilo, e realmente vai piorando a tua vida. Porque você vai semeando desgraça. E você vai viver a história que a tua língua contar. Se a tua língua passa a maior parte do tempo desgraçando, é o que você vai viver. Desgraça, tragédia. Então, em vez de você usar a palavra para machucar, usa ela para levantar. É o que Salomão está dizendo, que o hipócrita ele usa a boca para ferir o próximo, para danificar o próximo. Mas você não vai ser hipócrita. Você vai ser alguém que vai guardar a palavra e vai usar dessas palavras um caminho para levar alguém até Cristo, para levar alguém até Jesus.
vai usar dessa ferramenta uma forma para que mais pessoas sejam alcançadas. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então coloca aí nos comentários. Escreve aí: eu vou usar a palavra para abençoar o outro. Eu não vou usar a minha língua para fazer mal ao próximo. Eu não vou usar a minha palavra para danificar o próximo. Não sei. Escreve alguma coisa que você entendeu dessa mensagem dessa manhã, porque você não vai ser instrumento de desgraça. Você não vai ser instrumento de derrota. Você não vai usar a tua língua para denigrir o outro, para machucar, para ferir. Não é através da sua boca que as coisas ruins vão ser espalhadas sobre a vida de alguém, sobre a vida de alguma família. Não, guarda a tua língua. Às vezes o silêncio é melhor, sabe? Usa as palavras para o bem, usa as palavras para agregar algo bom para a vida de alguém. E se você sentir que aquilo que você vai falar não vai ajudar, fique em silêncio, porque só o silêncio já ajuda muito.